O jogo político no Brasil e no mundo está determinado e hoje fica claro a existência de 3 forças mundiais que tentam interferir no jogo eleitoral do nosso país. Primeiro, a nova ordem mundial, liderada por mega financistas como George Soros, Banco Morgan, família Rothschild, que apoiam Geraldo Alckmin, o vice de Lula, ou a chamada terceira via com qualquer um dos seus candidatos. Em segundo lugar, o Partido Comunista da China, que reforça a campanha de Lula e do PT. E a terceira força, de patriotas formado por generais de forças armadas americanas, brasileiras e de alguns países da Europa, chamados pelo jornalista Marcelo Rossi de soberanistas, que defendem a eleição de Jair Bolsonaro. Por detrás dos soberanistas temos hoje um grupo organizado chamado BRICS. Como já vem alertando há bastante tempo o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, isso demonstra que a chapa Lula-Alckmin foi formada numa união altamente instável, onde um lado não confia no outro, num casamento de conveniência, com data para acabar. Se a chapa Lula-Alckmin vencesse as eleições em outubro, no dia seguinte à vitória começaria o jogo de traições para comandar o poder. A China é um país complexo, pois não existe uma única China, mas sim milhares de Chinas, onde cada região ou território tem seus valores, costumes e interesses políticos. Em tese, há uma contradição pelo fato de a China pertencer também ao BRICS. Mas Xi Jinping, o atual mandatário, é um e o PCC é outro. E eles estão numa guerra interna por poder. Por isso, a ala da China que apoia Lula não é a mesma ala que apoia a BRICS. Isso confunde as nossas cabeças. A nova ordem mundial aposta suas fichas em Geraldo Alckmin, vice de Lula. Lula e o PT são apoiadores pelo PCC, Partido Comunista Chinês. A guerra da Ucrânia tem mostrado que o comando mundial está mudando rapidamente de mãos. Ao tentar fazer um boicote à Rússia como penalização por ela ter atacado a Ucrânia, o mundo ocidental percebeu que havia dado um tiro no pé. Os bancos centrais da Europa e Estados Unidos congelaram e roubaram as reservas russas em dólares e, ao mesmo tempo, proibiram o mundo de comprar o petróleo e o gás russo. Só se esqueceram que os países europeus dependem do fornecimento desses combustíveis para movimentar as suas economias e usar o gás para aquecer as suas casas, com calefação para enfrentar o frio do inverno europeu. Em pouco tempo, o senil presidente americano Joe Biden perdeu totalmente a capacidade de comando e o resto do mundo perdeu o medo e o respeito pelo comando dos americanos e dos europeus. A nova ordem mundial que comanda o governo Joe Biden, a Alemanha, a Inglaterra, a França, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, etc., está perdendo relevância rapidamente. Hoje, os países do BRICS que se contrapõem à NOM representam uma população de bilhões de habitantes e uma extensa área territorial, com vários de seus países com poderio nuclear, como a China, Rússia e Índia. Esses países, liderados pela Rússia de Putin, promoveu um verdadeiro motim internacional e só está aceitando vender petróleo, gás e outras matérias-primas mediante o pagamento em rublos russos, lastreado em ouro, destruindo o antigo poderio do dólar, que hoje é uma moeda de mentirinha, sem lastro em nada. Os Estados Unidos hoje são um país enfraquecido, onde a moeda que dominou as transações mundiais por quase um século está passando por um processo inflacionário que está destruindo as bolsas de valores americanas e mundiais. Esse jogo de poder, com esses vários atores tentando conquistar o mundo, percebe que o Brasil é um país por demais importante, cujo alinhamento para um lado ou outro desequilibra todo o jogo mundial.
A eleição de Jair Bolsonaro, presidente, para mais 4 anos de mandato, faz com que esse processo de destruição da nova ordem mundial seja acelerado, pois ele conduziria a economia para o fortalecimento do real, fortalecendo uma cesta de moedas, rublos russos, ian chinês, rúpia indiana e o real brasileiro, com a total destruição da Europa e dos Estados Unidos e da era do petrodólar. As pessoas não têm a mínima noção do quão importante e grande é o processo que está acontecendo neste momento no mundo. Toda a antiga lógica a qual nos acostumamos após o término da Segunda Guerra Mundial, de dividir o mundo entre capitalistas e socialistas, cai por terra. Hoje, precisamos fazer um grande exercício mental para tentar compreender quem está a favor de quem e qual maneira isso ou aquilo nos afetaria. Se for reeleito presidente da República, Jair Bolsonaro e os soberanistas formarão um novo mercado mundial, onde o fornecimento das hoje chamadas commodities, como petróleo, fertilizantes, minério de ferro, soja, milho, carnes, etc., e mesmo todo o fornecimento dos processadores de computadores, os chamados semicondutores, os sais para a composição de medicamentos que estão em falta no mundo todo, somente passariam a ser comercializados mediante moedas que não o dólar. Isso causaria uma carestia, uma inflação galopante e, por conseguinte, a destruição total da Europa e dos Estados Unidos. Todo o poderio dos Illuminati e da NON cairia por terra. Ocorreria a quebra das maiores empresas mundiais, que hoje são comandadas por 2 fundos de investimentos, Vanguard e BlackRock, que pertencem às 13 famílias que dominam o mundo. Já imaginou o que ocorreria se o Brasil adotasse a mesma política russa e passasse a só vender soja, milho, carne, minério de ferro ou petróleo para o mundo todo somente mediante o recebimento do pagamento em reais e não mais em dólar? Nós, brasileiros, fornecemos comida para 1/5 do mundo. Isso causaria uma valorização sem precedentes do real, que nós sequer conseguimos imaginar, pois o poder mundial hoje não é de quem tem apenas armamentos, mas sim matéria-prima. Por isso, meus amigos e amigas, esse desespero todo para tentar garantir as eleições e eleger Lula e Alckmin, ou mesmo Ciro Gomes ou Simone Tebet. Eles tentam desesperadamente manipular as informações que são fornecidas pela grande mídia, através de supostas pesquisas que dão a liderança a Lula e Alckmin. Mas por todo lugar, inclusive nos países do exterior onde existem brasileiros, Bolsonaro é literalmente carregado nos braços do povo. Por isso, precisamos eleger Jair Bolsonaro presidente e nos libertarmos do poder desse grupo satânico que dominou o mundo por séculos, quiçá milênios, e agora está desmoronando e fazendo água. Eleger Jair Bolsonaro presidente terá uma importância fundamental na mudança do mundo, que só iremos compreender com toda a profundidade lá no nosso futuro. Mauro Rogério Peçanha é secretário de Finanças do PTB e membro do Conselho Político do partido.